Vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. Olá, pessoal. É um grande prazer estarmos juntos mais uma vez. Iniciei falando as primeiras 3 frases do poema Filhos, contido no livro O Profeta, de Khalil Gibran. E vamos falar exatamente de filhos. A exemplo do que o poeta já nos trazia, a doutrina espírita parece ir de encontro com o pensamento do poeta e filósofo Khalil Gibran. Vossos filhos não são vossos filhos. Nossos filhos são o reencontro das almas, nós e eles. Mas eles não nos pertencem. Eles pertencem à própria vida. Eles pertencem à própria história que eles escrevem. Eles vêm através de nós, de um pai e de uma mãe. Mas não vem de nós. Vem do plano espiritual, vem de Deus com as suas próprias bagagens. Baseado nisso, vale lembrar que a nossa responsabilidade diante desses espíritos que Deus nos confiou é muito grande. Porque se Deus ama a todos os seus filhos e Ele confia estes filhos a outros, é porque Ele espera que aqueles que têm a responsabilidade de educá-los o façam da melhor forma possível. E não queremos dizer aqui que seremos perfeitos, que seremos os melhores pais da face da terra, mas que sejamos o melhor possível, que entreguemos o melhor de nós. Ser pai, ser mãe, não é só educar e sustentar, é corrigir, é ensinar pelo exemplo. Porque nossas frases, as nossas palavras, muitas vezes ressoam como as ondas do mar nas pedras. Mas o exemplo, nossos filhos fotografam cada passagem da vida. Pensemos nós mesmos, na nossa infância, passagem de nossos pais conosco, ou daqueles que tinham a nossa tutela, e lembremos de tudo quanto eles nos ensinaram pelo exemplo. A filósofa, professora Lúcia Galvão, ela nos conta uma história bem curtinha e muito boa. Ela diz que havia um homem que tinha 2 filhos. E esse homem bebia bastante. Tinha um hábito terrível da bebida. Seus filhos crescem. Um mantém esse hábito. Bebia demais também. O outro não. Não colocava álcool na boca. Seguiu a sua vida. Teve as suas conquistas. Um dia alguém perguntou para ele: por que tu é assim tão dedicado? E ele disse: eu sou assim porque meu pai bebia muito. E não teve, ao meu ver, os cuidados que deveria ter tido comigo. E aí alguém pergunta para o outro, que bebia, que não se cuidava, e diz para ele: puxa, por que tu é assim? E ele diz: eu sou assim porque meu pai me ensinou a ser assim. Ele bebia e não cuidava de mim como deveria. E aí, claro, é a visão do filho.
Os exemplos muitas vezes podem ser iguais. A maneira como nós vamos aprender com esse exemplo difere um do outro. Mas isso não tira a responsabilidade de ensinarmos o melhor. Se nossos filhos têm a sua própria bagagem, num determinado momento da sua infância, eles vão começar a demonstrar as suas tendências, os seus hábitos, a sua própria bagagem. E aí sim é nosso dever olhar para eles, tolir, aparar as arestas daquilo que foge do que um homem de bem deve aprender. Com amor, com dedicação, com carinho, mas, acima de tudo, com bons exemplos. Como eu tenho apresentado Deus aos meus filhos? Como eu tenho demonstrado a espiritualidade aos meus filhos? Às vezes eu ouço de amigos que dizem: eu não levo meu filho na minha religião, eu vou esperar que ele cresça para que ele decida por si. Louvável o respeito. Mas e se esse mesmo filho dissesse: eu não quero estudar, eu não quero aprender a fazer contas? Nós respeitaríamos a decisão dele de não querer estudar? Talvez não seja objeto de seu interesse? Não. O bom pai, a boa mãe, leva o filho para a escola. Mas não apresenta o filho a Deus muitas vezes. Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, disse o Cristo. Mas para aquele que depende de nós, se eu não apresentar, eu estou impedindo. Não estou fazendo a minha parte. Quando crescerem, será a nossa felicidade vermos a felicidade deles. Ou olhar para dentro de nós mesmos e vermos que podíamos ter feito muito melhor. Pensemos nisso, meus irmãos. O futuro está sempre nas nossas mãos. Fiquemos todos sob a luz de nosso Pai. Até a próxima.